Oi, turma, tudo bem, M1? Estamos chegando aqui, né, no final do nosso conteúdo, tá? Eu coloquei nesse conteúdo preposição e interjeição, tá? A gente conversar um pouquinho sobre essas classes gramaticais. Bem, a preposição, o que que ela é? Ela é uma palavra invariável, quer dizer, ela não varia em singular, plural, masculino e feminino, que liga duas outras palavras. Ela estabelece entre essas palavras umas relações de sentido e dependência. A preposição a relacionar duas outras palavras estabelece entre elas um vínculo tal que uma delas funciona como palavra principal e a outra como secundária. É como se uma delas tivesse um pouco mais, vamos dizer assim, tivesse mandando na relação. Tá? Brinquedos de Maria, caixas de plástico. Se vocês forem perceber, eu coloquei aqui em negrito as palavras principais e coloquei sublinhado as palavras secundárias, tá? Porque aqui, ó, brinquedos é mais importante, o de Maria está servindo só para especificar. No mesmo caso, é caixas de plástico. As preposições se classificam em essenciais e acidentais, tá? As essenciais são aquelas palavras que exercem exclusivamente o papel de preposição. Então, ela é preposição para sempre. Tá? E as acidentais são palavras de outras classes que, em alguns contextos, elas ficam emprestadas à classe das preposições, tá? Ó, exemplo, vamos explicar isso melhor. A palavra fora é um advérbio de lugar. Esta noite ela dormirá fora. Nós já vimos advérbio, né? Mas pode atuar como preposição acidental, significando exceto. Ela estuda todo dia, fora domingo, exceto domingo. Aí aqui ela é uma preposição. Por ela não ser sempre uma preposição, por ela não pertencer a essa classe de origem, ela é uma preposição acidental, tá bom? Locuções prepositivas, como sempre, né? Vou rezar aquele nosso mantra. Toda vez que eu falar em preposição, eu estou falando de uma expressão. Às vezes, a relação entre duas palavras é estabelecida por uma expressão e não por uma única palavra. Quando isso ocorre, a expressão é denominada locução prepositiva. É aquela expressão que tem o valor de preposição. Algumas preposições podem juntar-se a outras palavras, formando com ela um só vocábulo. Como assim, Soraya? Nas decisões mais polêmicas, o prefeito era apoiado pelos vereadores. O nas aqui é o em, a preposição em, mais o artigo as. E o pelos, a preposição por, com o artigo os. Aqui eu coloquei, ó, o quadro de preposições e algumas locuções prepositivas. Percebam que todas as locuções prepositivas terminam por preposição, tá? E, como não poderia deixar de ter, os valores semânticos das preposições. As preposições, se consideradas sozinhas, isoladas de um contexto, não apresentam sentido próprio. Se eu falar para vocês assim, de, em, né? A, não tem sentido próprio. Mas, nas frases, podem estabelecer uma grande variedade de relações semânticas. Aqui, turma, eu achei esse quadro muito interessante, porque, assim, não são todos os sentidos, mas os que a gente mais usa. E aqui, o que acontece? Nós temos por preposição. Eu tenho aqui a preposição a, tá? Aqui o com, aqui o de, tá? É preposição a, ó, por. A escola fica distância, 2 quilômetros, né? Lugar, desabrigados tiveram que dormir ao relento, tá? Sempre sentido. Aqui, continuando, as preposições sobre, em, para e por. Torno a chamar a atenção de vocês. Não são todos os sentidos possíveis, mas são os mais usados, tá? Bem,
chegamos à interjeição. A palavra ou conjunto de palavras que de forma intensa exprime sentimentos, emoções e reações diversas. A interjeição, que na escrita vem sempre seguida do ponto de exclamação, é uma verdadeira palavra-frase. Exprime por meio de uma palavra ou uma pequena expressão algo que exigiria uma frase racionalmente organizada para ser enunciado. São inúmeras as reações emotivas que o falante pode revelar por meio das interjeições e locuções interjeitivas. O que eu quis dizer na hora que eu falo que por meio de uma palavra nós passamos, né, um sentido? Você está, por exemplo, num show, num espetáculo, vamos supor, foi assistir um balé, quando acaba, todo mundo aplaude gritando bravo, né? Essa palavra bravo, ela tem o quê? Todo um significado naquele contexto. Você não precisa ficar gritando, olha como vocês são legais, como vocês fizeram bem, dançaram muito bem, o espetáculo é de primeira qualidade, não precisa. Quando você grita bravo, né? Ou a mesma coisa, viva, ou ai, dependendo da entonação, você já sabe o que aconteceu com a pessoa, o que a pessoa quer mostrar, tá? Aqui é o quadro de interjeições, que também chama a atenção de vocês. Ele não está completo. Eu usei aqui um quadrinho já pronto e que, assim, ele demonstra ali algumas coisas, e não são todas, tá? E por último, turma, a interjeição e o contexto. Isso aqui é muito importante, porque mesmo a interjeição sendo uma palavra-frase, uma palavra que emite emoção, dependendo do contexto, ela tem sua diferença, ela tem seu valor semântico diferenciado. Vamos ver? Compare essas duas frases. Nossa, que surpresa maravilhosa prepararam para mim. Nossa, aquele carro quase atropelou aquela senhora, né? Olha só. É fácil notar que a mesma interjeição pronunciada de formas diferentes exprime diferentes reações emotivas. No primeiro caso, revela admiração, alegria e é pronunciada de forma mais prolongada. Nossa, que legal, né? No segundo, exprime susto e tem uma pronúncia breve e rápida. Nossa! Tá? Essa comparação permite-nos concluir que o estado de espírito revelado numa interjeição pode variar, dependendo do contexto em que ela ocorre e da entonação com que é pronunciada. Foi aquilo que eu falei. Não é porque você fala ai, você está sentindo dor obrigatoriamente. Vai depender sempre do contexto, né? Aqui nós fechamos as classes gramaticais. Lógico, né, que serão aprofundadas, algumas serão aprofundadas ano que vem, tá? Mas falamos sobre contexto, sobre valores semânticos, ok, turma? E vamos continuar conversando, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e nos veremos no encontro online.